Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje, segunda-feira, nós vamos começar a semana 12, tá bom? E nessa semana vai ter só português e matemática, tá bom? Para nós podermos terminar a apostila do primeiro bimestre, tá bom? Na segunda, hoje, eu vou estar em reunião, então vocês farão a lição acompanhando esse vídeo explicativo, tá bom? E na terça nós teremos aula online de matemática e também eu vou colocar o vídeo de matemática também. Na quarta é feriado, nós não teremos nem aula online e nem vídeo, não teremos atividade na quarta, tá bom? Na quinta nós teremos português de novo, aula online e vídeo, e na sexta, matemática, tá bom? Aula online e vídeo também, tá? Então, vamos começar? Hoje nós vamos da página 29 a 34, tá bom? De língua portuguesa. Então, vamos começar aqui na página 29? Aqui na página 29, nós temos aqui, ó, dando continuidade àquela parte que fala dos autores, né? Dos livros que marcaram a vida dos autores e tal, tá? Número 11. Deixa eu ver como é que tá aqui o volume. Tá bom. Então, vamos lá. Releia o que cada escritor contou sobre os livros que marcaram sua infância, depois sublinhe as informações conforme a legenda. Você vai sublinhar, você vai passar um traço embaixo com azul no depoimento do escritor ou da escritora. E de verde, você vai sublinhar a informação sobre o escritor ou sobre a escritora, tá bom? Então, de azul, o depoimento, o que o escritor e a escritora fala, e de verde, as informações sobre o escritor ou sobre a escritora, tá bom? Então, vamos lá. Você vai voltar lá no texto. Lembra do texto lá da folhinha que saiu no jornal, falando dos escritores? Você vai voltar lá no texto, que está aqui, ó, na página. Aqui, ó, tá? Tá vendo? Essas duas páginas que nós temos aqui. Vocês vão vir aqui no texto, por exemplo, aqui na parte da Ana Maria Machado, tá? Você vai grifar de azul o que a autora fala, o depoimento que ela fala, o depoimento que ela dá para o jornal, a fala dela. E de verde, explicações sobre ela, tá? Então, tá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Um dos livros que mais me marcou foi Reinações de Narizinho. Isso quem tá falando é ela, a autora, a Ana Maria Machado. Então, você vai grifar de azul, tá? A grande diferença do Lobato é que ele escrevia como as pessoas falavam. Além disso, o ambiente cotidiano e a mistura da realidade com a fantasia tão presentes nos livros dele, também estão nos meus. Tudo isso aí que ela falou é depoimento dela. É depoimento dela, é fala dela. Então, você vai grifar de azul, tá bom? E assim por diante, você vai ler o que a Eva Furnari falou, vai grifar de azul o que ela falou. Se tiver alguma explicação sobre ela, sobre a autora, você vai grifar de verde, tá? E assim com todos os autores, Maurício de Souza, tá bom? E na outra página também, que tem lá os outros autores, tá? O Rubem Alves, o Ziraldo, tá? Então, vamos lá. Opa, saí do lugar. Volta aqui. Vamos voltar lá na página 29. Vamos voltar lá. 28, 29.
Recorte do material de apoio a página contendo 2 quadros e faça o que se pede. Será que era para fazer do material de apoio? Vamos lá no material de apoio ver. Porque eu não olhei o material de apoio ainda. Eu tô gravando para vocês e já explicando tudo como deve ser aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Pessoal, não é lá no. Peraí. Peraí um pouquinho. Pera. Pera. Material de apoio. Não. Peraí, nós não chegamos no material de apoio. Peraí. Tá longe ainda o material de apoio. Acho que não, tá longe ainda. Vamos. Chegamos no material de apoio. Página 29. Página 29. Quadro 1. Ah, tá. Não. É para grifar mesmo lá no texto, como a professora explicou, tá bom? É para ir lá no texto, onde tá lá as 2 páginas que tem lá dos autores, e grifar de azul o depoimento do autor ou da autora, e de verde alguma explicação sobre o autor ou sobre a autora, tá? No material de apoio, vocês vão pegar esse quadro, tem 2 quadros, quadro 1, tá? Que é esse daqui, ó. Nessa parte aqui tem o nome dos escritores, tá? E aqui vocês vão escrever os livros que marcaram a infância desses escritores. Então, vocês vão lá no texto e vão olhar qual o livro que a Ana Maria Machado falou que marcou a vida dela, a infância dela. Você vai escrever o nome do livro aqui, tá? E assim com todos os outros autores, vocês vão marcar qual livro que eles marcaram a vida deles aqui, vocês vão escrever, tá bom? No outro quadro, no quadro 2, tem o livro, a explicação sobre o autor ou sobre a autora, tá? E tá aqui, ó, autora de livros como Bia, Bisabel. Quem é? Como é o nome? Quem escreveu esse livro? Bia, Bisabel. Tem o nome dela lá no texto. No texto que saiu no jornal, na folhinha. E vai lá, olha quem é a autora ou o autor e coloca aqui. Mas é uma autora, tá? É uma mulher. É uma mulher, é uma autora aqui. Ó, é o pai da Mônica e tem mais de 50 anos de carreira. Quem que é? Qual é o nome dele? Aí você vai escrever aqui. Criou sua personagem bruxinha nas páginas da folhinha. É, eu adoro ela. Aí você vai escrever o nome aqui, dessa autora. Escreveu livros como A Pipa e a Flor, que foi adaptada para o teatro, e foi para o teatro e foi até encenado em Portugal. Quem escreveu? A Pipa e a Flor. Aí você vai colocar o nome do autor aqui. Autora de Marcelo Marmelo Martelo, que eu também adoro, que vendeu mais de 1 milhão de cópias. Quem foi que escreveu Marcelo Marmelo Martelo? Você vai pôr o nome do autor aqui. Criador da Turma do Pererê e do Menino Maluquinho. Também amo, adoro. Quem é? Põe o nome dele aqui. Escreveu o fantástico mistério de Feiurinha, que virou filme estrelado por Xuxa. Quem escreveu o fantástico mistério de Feiurinha? Aí você vai colocar o nome dele aqui, tá bom? Essa é a parte do material de apoio. Tirar foto do material de apoio também, desses 2 quadros, e enviar, tá bom, gente? Vamos voltar lá na página 29? Ai, dá tontura fazer isso. Vamos lá, página 29. Vamos voltar. Página 29. Nossa, como a gente tá longe. Meu Deus. Deixa eu ver que página é. Página 29. Estamos chegando. Página.
Chegamos. Não, chegamos. Agora chegamos. Então, tudo bem. Isso daqui é para grifar no texto, lá, que eu te mostrei lá no texto. Depois, fazer o material de apoio, que eu te expliquei agora, tá? E, ó, localize nos depoimentos os livros que marcaram a infância dos escritores citados na matéria e copie-os no quadro 1. Então, é aquilo que eu já expliquei para vocês. No quadro 1, aparece o nome do escritor e aí vocês vão colocar o livro que marcou a vida deles. No quadro 2, vocês têm os dados sobre os autores de cada autor, de cada escritor, e escreva o nome de cada um deles, de quem aquela explicação está falando, tá? 13. Leia o que disse a escritora Ana Maria Machado sobre um dos livros que marcou sua infância. Então, olha o que ela falou, a Ana Maria Machado. Ela falou assim, ó. Um dos livros que mais me marcou foi Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. A grande diferença do Lobato é que ele escrevia como as pessoas falavam. Além disso, o ambiente cotidiano e a mistura da realidade com a fantasia, tão presente nos livros dele, também estão nos meus, tá? Então, isso aqui, quem falou foi a Ana Maria Machado. Vamos lá, letra A. A expressão um dos livros que mais me marcou significa que, primeira opção, foi o único livro que marcou a infância da escritora, ou outros livros também marcaram a infância da escritora. Então, ela fala aqui, ó, um dos livros que mais me marcou, quer dizer, não foi o único, um dos livros que mais me marcou. Então, veja bem o que vocês vão colocar aqui, tá? Vocês vão escolher qual vocês acham que é a correta e marcar com um xizinho. B. Como ficaria a frase em destaque se esse livro tivesse sido o único? Reescreva a seguir. Então, vamos imaginar que esse livro do Lobato tivesse sido o único livro que marcou a vida dela, da escritora. Então, ela não usaria um dos livros. Ela usaria o livro que mais me marcou foi Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato, tá? Aí você vai reescrever a frase aqui, tudo bem? Circule o que aparece entre aspas. Olha lá. Aqui, ó. Deixa eu só ver uma coisa, gente. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Eles não colocaram a aspas aqui, mas colocaram aqui, né? Então, aqui, ó, tá vendo esses dois risquinhos aqui, ó? Isso daqui são as aspas, tá? Um dos livros que mais me marcou, tá entre aspas. Aqui, ó, abriu a aspas, aqui, ó, colocou no início. A gente fala abre aspas, colocou no início. Escreveu o que ela falou e depois fechou a aspas para terminar o que ela falou, tá? Então, vocês vão circular o que está entre aspas. Olha lá. Circule o que aparece entre aspas. Nesse caso, as aspas foram utilizadas para se tratar de: primeira opção, palavra ou expressão estrangeira, estrangeirismo, ou palavra criada pela autora, neologismo, ou gíria, ou título de obra. Por que foi utilizada essa aspas aqui que você circulou aqui? Um dos livros que mais me marcou
Isso é palavra ou expressão estrangeira? Não, não tem nada de estrangeiro ali. Não tem nada, tá? Não tem nenhuma palavra estrangeira lá. Palavra criada pela autora, neologismo. E aí? Ela criou alguma palavra ali? Não. Ela falou alguma gíria? Não. Não tem gíria lá também. Título de obra. Se vocês olharem lá em cima, aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó. Olha aqui, ó, Reinações de Narizinho. Aqui também está entre aspas. Circule aqui também, tá? Que eu acho mais correto circular esse daqui, tá, gente? Circule esse daqui, ó, que está entre aspas, ó. Ó, Reinações de Narizinho. Aí sim, a gente tem aqui, ó, o título da obra, ó, tá? O título da obra lá em cima, aqui no quadro, circula aqui no quadro, tá? O que está aqui entre aspas, que é o título, é o nome de um livro. Olha lá, ó, o título da obra que mais marcou a autora. Tudo bem? Vamos lá. Continuando então na página 30, letra E. Escreva o que Ana Maria Machado aponta nos livros de Monteiro Lobato, que estão presentes nos livros dela. Olha lá o que ela falou lá. Voltando aqui, ó. A grande diferença do Lobato é que ele escrevia como as pessoas falavam. Além disso, o ambiente cotidiano e a mistura da realidade com a fantasia, tão presente nos livros dele, também estão nos meus. Então, olha lá a pergunta. Ó, o que Ana Maria Machado aponta nos livros de Monteiro Lobato que estão presentes nos livros dela? Olha lá, ó. O cotidiano e a mistura da realidade com a fantasia. Isso existia no livro do Lobato e também tem no livro dela. O cotidiano, o dia a dia das pessoas, o cotidiano é o dia a dia. E a mistura com a fantasia, tá? Que tinha no livro do Lobato e também tem no livro dela. É isso que vocês devem responder aqui na letra E. Letra F. O que Ana Maria Machado considera a grande diferença nos livros de Monteiro Lobato? Olha lá. Ela fala, ó, a grande diferença do Lobato é que ele escrevia como as pessoas falavam, tá? Então, aqui vocês vão responder aqui, na letra F. G. Você conhece algum livro de Monteiro Lobato? Qual? Se você conhece, você vai colocar o título do livro aqui, tá? Ou livros, né? Porque ele tem vários livros. Ele não tem só o Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Se você conhece um ou mais de um, pode colocar aqui na letra G. 14. Releia o que diz Maurício de Souza sobre suas leituras na infância. Olha o que o Maurício de Souza falou. Meus pais sempre traziam gibis e livros para casa. Abre aspas aqui, ó, o nome dos livros e dos gibis que ele lia. Brucutu, Dick Tracy, Spirit, Capitão Marvel, Ferdinando e Corto Maltese. Tudo entre aspas, porque é o título dos livros que ele lia quando ele era criança. Foram meus quadrinhos na infância, mas logo senti
que só os quadrinhos não bastavam. Comecei a ler livros do Monteiro Lobato e do Machado de Assis. Olha lá. Circule o que aparece entre aspas. Tudo que eu falei para... Oh, meu Deus, não faz isso. Não sai da página. Não sai da página certa. Não sai da página certa. Vamos lá. Voltando. Onde nós estamos agora? Deixa eu ver que página nós estamos. Vamos. Aqui. Deixa eu ver. Aqui, tá? A gente estava falando do Maurício. Todos esses títulos que ele colocou aqui, ó, estão entre parênteses. Então, vocês vão circular, ó, circule o que aparece entre parênteses. Oh, meu Deus! Entre aspas. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, esses dois tracinhos aqui, ó, aspas, tá? Ó, tem que ter no começo da palavra e no final, tá? Da palavra ou da frase. Aqui são títulos de gibis e de livros que ele leu, tá bom? Aí você vai circular todos que estão com entre aspas. Bom, circule o que aparece entre aspas, depois analise a função delas nesse contexto e assinale com X na resposta correta. Para que foi usado a aspas aí? Destacar o título de livros e jornais ou destacar o título de revistas em quadrinhos. E aí? Ele fala lá. Ele fala o nome de um monte de coisa e fala assim, ó, foram meus quadrinhos na infância. Quer dizer, foram os quadrinhos preferidos dele, que ele lia. Então, esses nomes que estão aí, entre aspas, são títulos de livros e jornais, ou, a aspas, destacou o título de revistas em quadrinho. Você já ouviu falar em algumas das revistas em quadrinhos citadas por Maurício de Souza? Quais? Você já ouviu falar de algumas dessas que ele falou aí? Você já ouviu falar? Se você já ouviu falar, você vai colocar sim e vai colocar o nome da revista que ele citou aqui, da revista em quadrinhos que ele colocou aqui em cima. Qual você já ouviu falar? Você vai colocar o nome aqui, tá bom? Se você nunca ouviu falar nesses quadrinhos, você fala, não, eu nunca ouvi falar, tá bom? C. Por que Maurício de Souza disse, mas logo senti que só os quadrinhos não bastavam? Justifique sua resposta. Por que o Maurício falou isso? Que quando ele era pequeno, ele lia muitas revistas em quadrinhos, mas aí uma hora ele percebeu que só os quadrinhos não bastavam. Que ele começou a ler o quê? Ele começou a ler livros. Por quê? Por que você acha que ele fez isso? Qual a sua opinião? Tá? D. Que autores Maurício de Souza lia na infância? A. Olha lá, ó. Comecei a ler livros do Monteiro Lobato e do Machado de Assis. Aí você vai colocar aqui. Você vai colocar aqui, tá? Que autores o Maurício de Souza lia na infância. Beleza? Página 31. Letra E. Como ficaria o depoimento de Maurício de Souza caso fosse escrito por outra pessoa? Comece assim, ó. Aqui no quadro é ele que tá falando, tá? Meus pais, ele tá falando. Meus pais sempre traziam gibis e livros para casa. Se fosse outra pessoa contando isso sobre o Maurício, olha só como a gente começaria, ó. Seus pais
Seus pais quem? Os pais do Maurício de Souza. Seus pais sempre traziam gibis para casa. Aí tem o nome dos gibis, né? Mas não precisa colocar tudo não, tá, gente? É só colocar aqui, ó. Seus pais sempre traziam gibis e livros para casa. Bastou, tá? Vamos lá. F. De que revista em quadrinho você mais gosta? Você. Sua opinião, tá? Eu tenho a minha que, assim, eu amo. Eu tenho até coleção desses gibis. Tenho coleção, tenho muitos gibis guardados do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. É a minha preferida, mas eu quero saber a sua. Qual você mais gosta, tá? Pode ser super-herói, pode ser, tá? Turma da Mônica Jovem, como vocês quiserem. Ou se você, professora, eu gosto da Turma da Mônica, mas eu gosto especialmente dos gibis da Magali. Ou eu gosto especialmente dos gibis do Cascão. Tá? E você, eu gosto de ler histórias em quadrinho do super-herói, deixa eu ver, do Homem-Aranha, tá? Você vai colocar qual você mais gosta. 15. Releia o que disse Eva Furnari e faça as atividades. Minha mãe dava importância para os livros, contava histórias, o que acho que faz muita diferença. Um dos livros que mais me marcou foi Nove Novelle, Novas Novelas, de Hans Christian Andersen. Essa coisa de fantasia influenciou a minha obra. Então, a Eva Fornari falando isso. Quem era a pessoa que contava histórias para Eva Furnari? Ela fala aí. Quem em sua casa conta ou já contou histórias para você? Agora é com você. Quem na sua casa já contou, já leu histórias para você? Pode ser qualquer pessoa da sua família, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho, sua irmã, sua tia, sua madrinha, não sei, tá? Quem aí na sua casa já contou ou já leu histórias para você? Circule o título do livro que mais marcou a infância da escritora Eva Furnari. Então, você vai lá no quadro e vai ler qual foi o livro que mais marcou a infância dela e circular, tá bom? Depois complete as frases. O título do livro aparece entre. O título do livro aparece entre. Falei o nome. A tradução do título do livro para o português aparece entre. Você vai olhar aqui, ó. O título do livro aparece entre. E a tradução aparece entre. Tá? Segundo Eva Furnari, o que influenciou as obras que ela escreveu? Ela fala aí em cima o que influenciou as obras dela. Você conhece alguma história do escritor Hans Christian Andersen? Quais? Vocês conhecem muitas. Eu já li muitas dele para vocês. Muito, 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 muito. Mas vocês talvez não devem saber que é dele, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A maioria dos contos de fadas foi escrita por Hans Christian Andersen e também pelos irmãos Grimm, tá? Então, e também o Hans Christian Andersen escrevia muita fábula também, tá? Mas muitas histórias dele eu já contei para vocês e já li para vocês.
muitos contos de fadas dele. Pesquisa no Google, pesquisa. Você vai ver, caramba, essa história que eu conheço, não sabia que era desse autor, tá? Como ficaria o depoimento da Eva Furnari caso fosse escrito por outra pessoa? Então, olha aqui, ó. Aqui é ela que está falando. Minha mãe dava importância para os livros. Se fosse outra pessoa falando dela, começaria como? A mãe dela dava importância para os livros. Contava histórias, o que ela achava que fazia muita diferença. Parou aí, acabou aí, tá? Bom, página, eu não sei, já perdi a conta já. Página 32, vamos lá? Releia o que disse Rubem Alves, depois responda as questões. Olha o que o Rubem Alves falou. Comecei a ler quando meu pai perdeu todos os bens e tivemos que nos mudar para o interior. O pai dele perdeu tudo, ficou pobre e tiveram que mudar para o interior. Aí o Rubem Alves começou a ler livros. Olha só, eu me divertia correndo e lendo muito, mas os livros que li na infância não influenciaram minha obra. Um deles foi o Almanaque do Jeca Tatuzinho, de Monteiro Lobato. Tem também o Tartarim, de Tarascon, de Alphonse Daudet, e um dos melhores que li até hoje. Então vamos lá. Quando Rubem Alves começou a ler muito, tá aí, eu li para vocês. Quando ele começou a ler muito? Os livros que ele leu na infância influenciaram na sua obra? Sim ou não? Ele fala aí. Presta atenção. Qual dos livros a seguir ele considera um dos melhores que ele leu? O Almanaque do Jeca Tatuzinho, do Monteiro Lobato, ou Tartarim de Tarascon, de Alphonse Daudet? Escreva o depoimento de Rubem Alves como se você estivesse contando. Você está falando do Rubem Alves agora. Então você falaria assim, ó. Rubem Alves começou a ler quando seu pai perdeu todos os bens e ele teve que mudar para o interior. Ele se divertia correndo e lendo muito. Pronto. Você está falando dele, tá? Perdeu? Volta o vídeo e escuta de novo, tá bom? Como é que é? Página 33. Releia o que disse a escritora Ruth Rocha, depois faça as atividades. Um livro que marcou minha infância foi Reinações de Narizinho, o primeiro da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu li. Acho que a minha obra tem muita influência do Monteiro Lobato. Penso muito como ele, porque é com ele que entra o humor na literatura. Começa a entrar histórias engraçadas, coisas engraçadas na literatura, através do Monteiro Lobato, tá? E através de uma personagem muito interessante do Lobato, que é a Emília. A Emília, ela traz para o texto, para a história, um humor, uma coisa de engraçado,
tá? Por que Ruth Rocha diz que sua obra tem muita influência de Monteiro Lobato? Ela escreveu aí. Leia e responda aqui. É só ler o texto, você tem que ler. A Pro já leu para você. Leia mais uma vez ou volte o vídeo. B. Segundo Ruth Rocha, quem introduziu o humor na literatura? Não foi a Emília, tá? Foi o escritor que escreveu, o nome do escritor que escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele que introduziu o humor na literatura através dos personagens, tá? Qual é o nome dele? Aí você vai colocar aqui. C. Que personagens você conhece que fazem parte do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Do Monteiro Lobato. Ixi, gente, nossa. Essa vocês conhecem, hein? Essa vocês sabem os nomes dos principais personagens do sítio, vocês sabem. Aí vocês colocam aí todos que vocês lembrarem, tá bom? D. Reescreva o depoimento de Ruth Rocha como se você estivesse contando o depoimento. Então, olha só, ela começa assim, ó. Um livro que marcou minha infância, aí você tá contando. O livro que marcou a infância de Ruth Rocha foi Reinações de Narizinho, o primeiro da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo que ela leu. Acho que a obra dela, ou ela acha que a obra dela tem muita influência do Monteiro Lobato. Ela pensa muito como ele, porque é com ele que entra o humor na literatura, tá? Isso tudo vocês vão reescrever aqui, por isso que tem esse montão de linha aqui. Pro, repete para mim que eu não consegui. Volta o vídeo e ouça novamente a resposta, tá bom? Vamos lá, página 34. Releia o que diz Ziraldo sobre suas leituras da infância. Ziraldo fala assim: minha infância foi povoada de quadrinhos. Consegui guardar toda a minha coleção das edições maravilhosas. Tá entre aspas, edições maravilhosas, tá? Com a qual aqui. Com com a qual iniciei minha descoberta na literatura. Li Monteiro Lobato, Viriato Correia e um autor mineiro chamado Clemente Luz, meus verdadeiros amigos de infância. Porém, foram Batman, Super-Homem, Capitão. Nossa, hoje a professora tá demais, hein? Hoje eu tô aqui. Mas foram Batman, Super-Homem, Capitão América e outros. Letra A. Segundo Ziraldo, o que o levou a descobrir a literatura? O que ele começou a ler? Ó, minha infância foi povoada do quê? Mas o que, consegui guardar toda a minha coleção das edições maravilhosas. Então, segundo Ziraldo, o que o levou a descobrir a literatura? Ele fala aí. Dizer que sua infância foi povoada de quadrinhos é o mesmo que falar que ele não lia revistas em quadrinhos ou tinha muitas revistas em quadrinhos. Que autores Ziraldo leu na infância? Ele fala o nome dos autores aí. Coloca aqui o nome dos autores que ele fala. Quais foram os verdadeiros amigos de infância do Ziraldo? E aí ele fala aí.
Como ficaria o depoimento do Ziraldo se fosse escrito por outra pessoa? Outra pessoa falando. Aqui, ó, é o Ziraldo falando, ó. Minha infância foi povoada de quadrinhos. Se fosse outra pessoa falando dele. A infância de Ziraldo foi povoada de quadrinhos. Ele conseguiu guardar toda a sua coleção das edições maravilhosas, com a qual iniciou sua descoberta na literatura. Beleza? Gente, volta o vídeo e vai pausando e fazendo devagar, tá? Não adianta, se você quiser fazer a lição sem assistir o vídeo, sem assistir ao vídeo, você não vai conseguir. Vai assistindo, pausa, faz, volta, não entende. Ah, eu esqueci o que a professora falou. Volta, ouça novamente, faça atividade, vai fazendo e assistindo o vídeo, pausando, fazendo a lição, tá bom? Tem gente que a Pro sabe quem assiste e quem não assiste, tá, gente? Porque o YouTube mostra pra mim quantas visualizações o vídeo teve, tá? E tem vídeos aí nas semanas passadas atrás aí, em outras semanas, que 8 alunos viram o vídeo. Tem vídeo com 8 visualizações. Então, tem gente que não está assistindo o vídeo, ou porque não tem internet, ou porque a internet está ruim, ou porque não quer mesmo assistir. E quer fazer do seu jeito e do seu modo. Do seu jeito e do seu modo, eu não precisaria estar aqui explicando para você, tá bom? Então, assista ao vídeo sim. Se você tem a possibilidade, se você tem internet, se você tem o celular que a mamãe empresta, que o pai empresta quando chega em casa para te ajudar. Se você tem o seu celular, tá? Assista ao vídeo sim, tá bom, gente? Bom, essa foi a aula de hoje, tá bom? Amanhã nós temos matemática, nós teremos o vídeo de explicativo da Pro postado no grupo e também estaremos com aula online às 8h30 da manhã. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e bons estudos. Até a próxima. Tchau.